Voltando aí, pessoal. Adriane, desliga, por gentileza, o seu microfone, tá? Tô fazendo um barulhão aí. Vamos lá, ó. Vamos começar, então, aqui no continente africano agora, os principais recursos dele. A gente acha que lá só tem diamante, né? Mas não tem, não, né? Era para ser era para ser o continente mais rico, né? Vamos falar assim, tá? Mais rico aí do planeta. Só não foi porque não teve gestão, vamos falar assim, tá? Não teve gestão para poder pegar esses recursos todos que eles têm e desenvolver tecnologia suficiente para exploração de. João, desliga o seu microfone, por favor. Vamos lá. Os países do norte da África se destacam por contarem com importantes jazidas de petróleo e são, em sua maioria, exportadores desse produto. Seus principais compradores tradicionais são os Estados Unidos, maiores consumidores mundiais, e países europeus em virtude da proximidade geográfica que facilita a logística de transporte e distribuição. Entretanto, nos últimos anos, assim como tem ocorrido com as exportações mexicanas de petróleo, a produção africana tem se orientado cada vez mais para o mercado asiático, principalmente para a China. Gente, a China, vamos falar lá, vou voltar ali um pouquinho no México, né? Porque eles foram assim, eles pensaram grande, pensaram rápido, tá? O que aconteceu? Eles viram que só o mercado norte-americano estava ganhando muito dinheiro extraindo petróleo lá do México, tá? Então, o que eles fizeram? Só que o que os Estados Unidos, primeiro ele fez, né? As exportações dele estavam quase que na fronteira, né, do México com os Estados Unidos, tá? Então, eles ficaram mais distante um pouco dessa fronteira. Os Estados Unidos ficou mais distante um pouco da fronteira. E a China viu que aquele mercado ali perto da fronteira com os Estados Unidos não tinha ninguém, tá? Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e construíram ali perto da fronteira com os Estados Unidos as suas refinarias de petróleo, tá? Então, eles começaram, se instalaram nesse território pertinho dos Estados Unidos, só que dentro do território mexicano, tá? E retiraram e começaram a retirar, então, o petróleo daquela área do México. E nisso, os Estados Unidos ficou pé da vida, vamos falar assim, tá? Por quê? Porque eles deveriam ter pensado nisso, né? Ou seja, agora eles gastam muito mais com transporte, porque eles foram colocar como que fala? Eu esqueci o nome. Ai, gente, das petrolíferas dele, né? Foram instalar as petrolíferas deles lá no Golfo do México, que é muito mais longe do que perto do território deles ali na fronteira, tá? Então, aí a Ásia, ela saiu na frente, né? A China saiu na frente vamos falar assim, né? Nessa visão, né? De mercado consumidor que eles tiveram. E aí os Estados Unidos saiu perdendo, na verdade, tá? Coisa que eles não gostaram muito, não, né? E começa a atacar a China por tudo quanto é lado, né? Os Estados Unidos, tá? Assim, vamos lá, importante parcela da economia de países como Argélia e Líbia, também membros da organização da OPEP, né? Provém de exportação de petróleo para países europeus, Estados Unidos e China. Países europeus, Estados Unidos e China. Há também outros grandes produtores de petróleo no continente, especialmente na região ocidental e central, como Angola e Nigéria. Este último se destaca também pelas grandes reservas de urânio, assim como o Níger, a Namíbia e Gana. Sobre este último país, veja a seção a seguir. Ali fala da economia de Gana, tá? Vamos passar aqui. Aqui ele coloca ali, ó, com base no que você estudou até aqui. Já tem questões aí para vocês fazerem no caderno, tá? Pode pegar o caderno de vocês aí. Copiar e responder? Não precisa copiar não, tá? Só coloca o número da página. Página 30,
exercício número 1, ele fala, quais são os principais recursos naturais explorados no Canadá? Lembra que eu falei para vocês? Eu li, expliquei, voltei, falei quais eram os recursos minerais de cada país daquele lá, tá? Então, vamos lá, ó. No Canadá, os recursos naturais, eu não estou falando dos minerais, tá? Recursos naturais no Canadá. Madeira e recursos hídricos. Hídricos com H no começo, tá? Então, ficou aí, madeira e recursos hídricos. Na questão 2, posso já? Pode, prof. Por mim, você repete a 1, professora. Você pode repetir a 1, pro? Mas já de... Nossa, mas já? Eita, hein? Então, vamos lá. Número 1, madeira e recursos hídricos. Madeira e recursos hídricos. Deixa eu pegar meu outro óculos, esse aqui. Melhorou. Questão 2. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América Central? Vamos lá. Madeira e pescado. Madeira e pescado. Na 3. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América do Sul? Nós temos aí os recursos minerais, tá? Então, coloquem aí, recursos minerais. Como? Recursos minerais, como? 2 pontinhos. Cobre, prata e petróleo. Recursos minerais como prata, cobre, prata e petróleo. Essa é a 3 ou a 2? Essa é a 3. Agora eu vou para 4. Tá muito rápido? Não, é que eu Não, fiz professora. É que a resposta tá muito curta e daí eu achei que a 3 que eu tava fazendo agora era na 2. Não, ficou, ó, número 1 para madeira e recursos hídricos. Número 2, madeira e pescados. Número 3, recursos minerais como cobre, prata e petróleo. E agora, número 4, tá? De acordo com o texto, o que explica a boa fase da economia de Gana, a gente não leu esse texto, né? Mas vamos lá, na década que antecede a reportagem, datada de 1918. Vamos lá, gente. A descoberta do petróleo, é o número 4, tá? A descoberta do petróleo, vírgula, juntamente com a produção de cacau, A descoberta do petróleo, vírgula, juntamente
com a produção de cacau. Professora? Oi. Juntamente com a produção de cacau, vírgula, tem feito a economia crescer. Tem feito a economia crescer. Professora, depois de cacau é o quê? Vírgula, tem feito a economia crescer. Pronto? Aí para baixo tem uma outra reportagem que fala da floresta do Congo, tá? Enquanto na região do norte da África se sobressai em razão da existência do petróleo, no extremo oposto, a África do Sul conta com exuberantes reservas de ouro, carvão mineral, prata, diamantes e outras pedras preciosas. A mineração de diamantes também ganha notoriedade nos países vizinhos da região meridional do continente, Botsuana, Lesoto e Namíbia, e em países mais distantes como República Democrática do Congo e Serra Leoa. Entre os recursos naturais do continente africano, também é preciso ressaltar a biodiversidade presente nas extensas savanas. Eu vou ler por aqui, tá? Só um pouquinho. Nas selvas exóticas e repletas de espécies endêmicas de Madagascar e na floresta equatorial existente no Vale do Congo. Esta apresenta vegetação com características similares à Amazônia sul-americana, porém, assenta-se sobre um relevo mais variado e acidentado. A floresta do Congo é a segunda maior floresta equatorial e tropical do mundo, superada justamente pela amazônica. É o habitat, por exemplo, dos grandes gorilas. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, organização não governamental que visa a conservação da natureza, entre os anos de 1990 e 2000, cerca de 91 mil quilômetros de floresta foram devastados, colocando em risco a existência desses grandes primatas. Para se ter uma dimensão dessa área, basta constatar que ela é equivalente aos territórios dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo somados, tá? Aí do lado a gente tem uma parte, né, dessa floresta aí que foi desmatada, tá? Da floresta do Congo. E aqui embaixo a gente vê que ele está mostrando que é o habitat natural desses primatas. E se essa área que for devastada, o que será que vai acontecer com esses gorilas, né? Ou eles vão para a cidade, né? Vão para a cidade em busca de abrigo. Assim como acontece aqui de vez em quando a gente vê uma onça, né? Nas cidades aí, tá? Por quê? Porque o ser humano está indo para o habitat dela e ela está se refugiando. Invadindo o habitat dos naturais. Exatamente. Invade o outro, né, prof? Exato. O humano tá? invade lá e a onça invade aqui. Exato. Ela tem que procurar algum refúgio, tem que procurar comida, porque a partir do momento que Realmente, que vai acabando, né, o habitat dela, os outros, o alimento dela mesmo, né, que ela é predadora. A onça, vamos falar da onça, a onça é uma predadora. Predador. Se a comida dela vai fugindo, vamos falar assim também, fugindo do desmatamento, né, ela tem que ir atrás da comida, e é onde que ela vai? Vai para a cidade, né? Vamos lá, ó.
Olha aí do lado, é uma extração de cacau. Vocês já viram a fruta do cacau, né? Ela é imensa assim, né, gente? Ela é bem grandona, tá? Aí corta-se ela no meio e dentro ela tem uma polpa, né? Que é parece uma massa, tá? Uns grãos maçudos, assim, são moles até. Lógico que depois eles têm que torrar, né? Tem que secar, torrar, para depois transformar aí no matéria-prima, né? A redução das áreas florestais acontece em virtude de diversos fatores: a pressão demográfica, decorrente do crescimento populacional, a falta de planejamento na expansão das áreas de cultivo, a extração da vegetação na ausência de outros materiais alternativos para sua exploração econômica direta e, por fim, o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por matérias-primas. Esta, conforme vimos no capítulo anterior, acaba por se somar à pobreza geral da população como condições para que a mão de obra local seja explorada em empreendimentos clandestinos que se inserem no fluxo global de comércio de produtos eletrônicos, às vezes controlados até mesmo por grupos rebeldes. Lembram-se que eu já havia falado para vocês que eles têm guerras, né? Eles guerriam dentro do próprio território, tá? Porque às vezes tem um grupo armado um pouco mais forte, que quer tomar aquele território para si, e eles vão, gente, e eles acabam capturando até as pessoas, transformando aquelas pessoas que vivem naquele vilarejo, por exemplo, transformando elas em escravos, tá? E isso acontece muito dentro do território africano. Um grupo tenta controlar o outro, tá? E aí eles falam aí que são esses grupos rebeldes aí, tá? Embora a década de 2010, deixa eu só voltar um pouquinho, eu já falei desse filme para vocês chamado Diamante de Sangue. Ele retrata isso também, tá? Como é a vida da pessoa que ela foi escravizada lá para ajudar na retirada dos diamantes, né, na exploração do diamante. Mostra também essa área, essa parte, né, onde as pessoas elas são raptadas, tá? E aí elas sofrem como se fosse uma lavagem cerebral, tá? E para elas voltarem no vilarejo onde elas Elas foram criadas, né, para daí, tipo, se revoltar contra eles e indo atrás de diamantes, né? exatamente, para poder escravizar a própria população da qual ele fazia parte, do vilarejo que ele fazia parte. E isso acontece, gente, é uma coisa assim, parece que é coisa de ficção, né, de filme, mas não é, tá? É verdadeiro isso mesmo. Embora a década de 2010 tenha registrado uma redução no ritmo de desflorestamento no mundo, os dados ainda são alarmantes. Entre 2010 e 2015, de acordo com a FAO, a África perdeu 2,8 milhões de hectares de florestas, enquanto a América do Sul, a perda foi de 2 milhões de hectares, tá? Lembrando que esses dados são de 2015, tá? A gente tem que lembrar aí que de uns anos para cá, né, de uns 2 anos para cá, a gente houve, né, uma grande redução tanto na nossa floresta amazônica, como também qual que é aquela que fica ali no litoral brasileiro? Na Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica. Isso, na Mata Atlântica. Vamos lá, gente. Aí nós temos o cartografar. Observe atentamente o mapa no topo da página 6 do material de apoio e explique o que ele está representando, tá? Eu vou só procurar aqui, isso aqui a gente não vai fazer não, tá? Vou só procurar esse mapa, página 6, né? Vamos lá. Página 6 do material de apoio. 6. Aqui ele tem 2 mapas aí, ó, primeiro. Ó, ele mostra aqui, tá? Esses 2 mapas aqui. Ele fala aí observe atentamente o mapa do topo. Então, só esse aqui de cima, ó. E explique o que ele está representando, né? Ele representa a cobertura original, estimada e a atual, tá? Então, aí a gente tem 2 colorações nesse mapa aí, né? Uma cor, um rosa, um tom mais claro, e depois um tom mais escuro. Então, no tom mais claro, a gente tem as florestas originais. É como se elas ainda estivessem lá, tá? Floresta original. Não quer dizer que elas ainda existem, que elas ainda
ainda existam, tá? Ô, prof, A original dela. Oi. se eu te disser que meio que tem uma árvore de cacau do lado da minha casa, você acredita? É porque você falou do cacau, eu fui pesquisar a fruta. E daí é igualzinho a fruta que dá daquela árvore. E depois eu fui pesquisando sobre a árvore e tem uma planta que sai dela. Então, é realmente, professor, eu acho que é uma árvore de cacau. Oh. A minha mãe foi tirar uma foto para mandar para mim, eu vou mandar para você ver. Tá bom. Deixa eu falar. Você sabe que o cacau, já que você falou nele, né? Ele demora muito tempo para produzir a fruta, tá? Eu vi, professora. Eu lembro que quando eu cheguei aqui não tinha nenhuma frutinha. Daí depois de uns 6 meses eu vi aquela fruta grandona daquele jeito. Aí que negócio, vocês têm ninho de abelha nessa árvore? Agora que eu pesquisei aqui que você fala sobre o cacau, como era igual aquela fruta. Daí eu acho que é se cacau der do para lado da você minha pegar casa, por uma isso que não tá depois e tendo abrir, agora. aí você vê se é o cacau mesmo. Voltando aqui para o mapa. Vou ver depois. Tá bom. Então, ó, a gente tem num tom mais claro as florestas de cobertura original, tá? E aí num tom mais escuro as savanas atuais, as florestas atuais. Então, o que a gente conseguiu perceber, gente? Que houve uma redução drástica, né? Olha só que a parte mais escura, ela diminuiu bastante, não é isso? A parte clara diminuiu bastante e se tornou na escura. Tá? Então, olha só, essa parte aqui, ó, sempre a do tom mais claro um pouquinho do mapa de vocês, era como era a formação da floresta original lá da região da África, tá? Era o original, como existia antigamente. Depois de tanta exploração, né, e desmatamentos e desflorestamento, ela se transformou nessa outra que está um tom mais escuro. Então, a gente consegue ver como que ela reduziu, né? Reduziu bastante, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa página aí, página 31, né? Aí depois a gente tem organize as ideias. Essa daí vocês vão fazer, a gente vai fazer junto, né? Vou fazer com vocês. Ele fala assim, ó, cite algum país da América Andina que se destaque pela produção mineral e diga quais os principais minérios que ele exporta, tá? Então, vamos lá. Podem colocar o número da página. Deixa eu ver aqui. Tá, achei já. Então, na questão 1, da página 31, ele fala, cite algum país da América Andina que se destaca pela produção mineral e diga quais os principais minérios, tá? Então, vamos lá. Podem colocar aí o Chile. E aí, ele se destaca pela produção de cobre. Então, coloca assim, Chile, igual, né? O sinalzinho de igual, cobre, tá? Chile, igual, cobre. Aí, coloca ponto, vírgula. Bolívia. Coloca assim, igual, sinalzinho de igual. Prata, vírgula, estanho e lítio. Prata, estanho e lítio. Ponto, vírgula, Venezuela e Equador. Venezuela e Equador. Igual petróleo. Isso é na 1, prof? Essa é na 1. Então, ficou aí, ó, Chile, produção de cobre, Bolívia, prata, estanho e lítio, e Venezuela e Equador, petróleo. Questão 2. Leia o texto a seguir. Antes de baixar a poeira da guerra civil na Líbia, empresas europeias já disputam
uma possível redistribuição dos campos de petróleo do país, informa uma reportagem da rede de TV CNN. Então, vamos lá. O que esse trecho revela a respeito do nosso próximo assunto? A relação entre a exploração dos recursos naturais no continente africano e as potências estrangeiras. Gente, olha só, eles acabaram de encontrar aquela reserva de petróleo e já tinha outras nações disputando quem ia ficar com qual parte. Olha que coisa de louco, tá? Ou seja, a própria África, né, porque isso foi encontrado na Líbia, a própria África não teve o direito de escolher com que parte ia ficar, tá? As outras nações aí, né, os desenvolvidos já estavam disputando para ver quem que ia ficar com qual parte. Olha que coisa, né? Então, vamos lá, ó. Resposta. Essa é o mais compridinha um pouco, tá? O trecho demonstra que. O trecho demonstra que, vírgula. Mesmo no século XXI, Pode repetir? Pro travou no meu celular. tá, peraí que eu vou fazer diferente. Vou abrir aqui. Só um pouquinho, tá? Vou colocar aí para vocês. Vou aumentar. É isso, tá? Prof, Sim. eu tava pesquisando mais na internet sobre a árvore que tá do lado. Não é uma árvore de cacau em si. Ela é mais conhecida por ser uma manguba pacieira aquática. Ela é conhecida por ter uma noz que ela é igual ao cacau, professor. Daí falam que é o falso cacau. Eu achando que era cacau, não. A árvore em si.
Eu vou te mandar uma foto de uma dessas na seca pra você ver como que é. Tá, pode mandar. Nossa, que grande. Ah, eu já vi isso aqui já. Professora, acabei. Tá. Eu já vi esse fruto aqui. O que entrega a árvore é essa florzinha, professor. A florzinha que tá na última foto entrega que não é uma árvore de cacau verdadeiro. É. Mas eu acho também que a árvore de cacau ela não é tão grande igual essa que você colocou aí, hein? Eu acho que ela não é tão, assim, corpulenta. Eu acho que ela... Realmente. Eu não sei. Tem que pesquisar para ver, né? Eu nunca vi uma, assim, ao vivo e a cores, eu nunca vi. Também nunca na árvore de cacau e veio uma feliz achando que era cacau, não. Uma árvore que fingiu ter frutos de cacau. Uma pessoa, se fosse, já ia começar, né? A explorar, né? Ia começar a produção de chocolate, professor. Produção de... E a minha casa ia virar a fábrica de chocolate. Pronto, pessoal. Ah, e aqui faltou uma letra ali, ó, no caso, né? No caso. Da Lídia. Podemos passar? Tem gente copiando ainda que eu tô vendo. Todo mundo com as câmeras desligadas. Só tô vendo o Bruno. Minha câmera tá desligando sozinha, professora. Eu não sei por quê. Os dois Bruno com a câmera ligada. O Miguel, o Ítalo ligou agora. Vamos ver quem mais. O resto tá tudo desligado. Vocês estão aí, gente? Daqui a pouco não tá. Professora, a minha tá Eu desligada sei, não, hein? professora. Professora, A minha tá desligada, mas eu tô Eu aqui. tô, professor. Tá, A minha tá desligada, mas eu tô aqui. tá. Matheus, Guilherme. A minha tá ligada e a senhora não me viu. Eu vi você mesmo, Ana. Ana tá desligada. Pra mim aparece desligada. Então vamos lá, gente. Não, a minha câmera tá ligada. A Ana Luísa vi. Ana Luísa, Gabriel. Vamos lá. Vamos voltar lá na apostila. Agora a gente vai falar dos territórios nacionais e interesses internacionais. Deixa eu ver se tem muita coisa. Gente, nós precisamos chegar até a página 37, tá? Se não conseguir, tem alguns exercícios. Por quê? Porque semana que vem, na semana que vem que já é a nossa avaliação, não é? Se não me engano, acho que já é, né? Exatamente. E Já, também né? é a última semana de aula. Exato, então a gente tem que chegar, se eu não conseguir chegar até a página 37, a página 37 tem exercícios. Aí vocês confiram, por favor, lá no Google Sala de Aula, porque eu vou postar lá, tá? Se a gente não conseguir provar, eu acho que a gente não vai conseguir hoje, tá bom? Então, aí vocês coloquem lá depois para ver, tá? E completar, porque vai cair na prova, tá? Vamos lá. Tem 40 minutos. Agora, professor. Oi? Agora é só leitura e tem 40 minutos ainda. Então, mas é que tem leitura e explicação, né? É isso que toma tempo, né? A leitura toma tempo. Vamos lá. Territórios nacionais e interesses internacionais. Em meados do século XIX, enquanto os países da América haviam passado por séculos de colonização e miscigenação, a maioria tendo conquistado a independência, os territórios dos povos africanos e seus recursos naturais, por sua vez, permaneciam em sua grande maioria sob a administração dos nativos,
a exploração do continente por potências estrangeiras até então havia subtraído, sobretudo, seus recursos humanos, isto é, as pessoas, especialmente os mais jovens. Era isso que eles faziam, né? Quando os colonizadores, eles iam até a África, eles iam atrás de quem? Das pessoas que tinham mais força braçal, porque eles precisavam dessas pessoas para poder escravizá-las e poder conquistar novos continentes aí, tá? O que gente, vamos parar de conversa, por favor. Tô vendo ali, conversando. Né? É sobre a questão B da 2. Era da 2? Não, a questão... a questão 2. É sobre a questão 2. Que eu acabei de passar? Pelo visto teve alguém que não terminou de Bruna não copiar. terminou de copiar, professora. Só que ele não avisou, aí a senhora passou. Quem que não terminou? Bruno? É o Bruno. Bruno Mesa? Sim. Então tava fazendo o quê, né, Bruno? Não tem problema não, depois eu pego lá Fuçando aí, né? Tava fuçando aí de certo, né? Porque deu tempo para copiar. Eu mandando para você os negócios, consegui copiar, prof? Então, olha, vamos lá. Ainda que o tráfico negreiro que ocorria na costa tenha afetado o continente como um todo, uma vez que muitos dos escravizados eram retirados de áreas mais ao interior, os recursos naturais eram até então relativamente pouco visados pelos interesses europeus, com exceção do sul do continente, na atual África do Sul, onde os primeiros colonos holandeses se instalaram e no final do século XVII e logo se interiorizaram a presença europeia, se dava, sobretudo, por meio de entrepostos comerciais em algumas localidades litorâneas e poucas incursões aventureiras ao interior. Vai acabar de novo aqui a nossa conexão. Eu já vou colocar outra aqui pra gente, peraí.